Olá, aventureiros! Estamos de volta com o nosso Kai Júlio, desta vez falando de um filme de uma produtora um pouco diferente do habitual. Estamos falando do Gouki, o Vampiro Espacial, ou o Vampiro do Espaço, né? Ou Gouki, The Body Snatcher from Hell, como foi lançado nos Estados Unidos, e que trata de uma história de invasão alienígena no meio da era de perigo nuclear. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. Se gostam do tema, aproveita para dar o like aqui embaixo, inscrever-se, clicando no sininho, ajustando tudo para que todas as notificações do sininho vão para você e vamos embora pro tema. E esse é o último filme do box sci-fi japonesa lançado pela Versátil, como vídeo aqui. E o número 1, do que se trata a história? A história é focada em um avião que durante um ataque terrorista acaba caindo, e no meio da história eles têm que enfrentar tanto um monstro espacial que está caçando e matando um por um os tripulantes do avião, que, como diz o próprio nome, né, é praticamente quase um vampiro do espaço, já que mata drenando o sangue de suas vítimas, quanto a questão da intriga internacional, da ameaça terrorista que está intrínseca dentro do avião e que envolve determinados elementos, membros da tripulação, que estão envolvidos diretamente com altas questões militares mundiais. Lembrando que estamos falando de um período que é o início da época da Guerra Fria ainda por cima. Então, as grandes tramas, né? Quem vai conseguir sobreviver tanto aos ataques do vampiro, quanto a essas intrigas internacionais que colocam em risco a vida de milhões de pessoas. E a segunda coisa interessante é que estamos falando de um roteiro feito, diferente dos outros filmes desse box, ele não foi feito pela Toho, ele foi feito por uma outra empresa, que é a empresa Soshiku, que é uma das mais antigas produtoras de filme do Japão, começando lá no final do século XIX ainda por cima. E dentro dessa curiosidade, ele foi dirigido por Hajime Sato, que é o mesmo diretor da adaptação live action de Fantomas. Sim, o que foi lançado nos Estados Unidos, inclusive, como The Batman, o Morcego Dourado, mas justamente aquele longa-metragem no qual temos uma múmia, super-herói do bem que protegia a Atlântida, que ressuscita de volta para defender a Terra contra uma catástrofe natural de origem cósmica que um grupo de cientistas está tentando pegar e proteger a Terra. Lembrando que Fantomas é basicamente considerado um dos primeiros e mais antigos super-heróis no formato moderno que existe dentro da história do Japão, ainda por cima. A próxima curiosidade, a número 3, é que o diretor dela, mais precisamente, tivemos 2 roteiristas na história, e o Susumu Takako, o diretor, um dos 2 roteiristas, ele participou diretamente do início das produções de Tokusatsu no Japão. Então ele participou da produção de Spectre-Man, participou da versão americana live action de Spider-Man. Sim, nós temos um Homem-Aranha de Tokusatsu, feito no estilo Jaspion no Japão, inclusive pilotava um robô gigante que vocês vão achar por aí, e que vai participar, isso de forma oficial, do próximo filme do Aranhaverso, o Aranhaverso 2, e que, além disso, nós temos também a participação dele na produção dos primeiros Super Sentais, né? Então, como Jokaa, Battle 5J. Então, basicamente, as primeiras linhas de heróis que dariam origem aos Power Rangers. Então, esse filme é um filme de terror, espacial, feito por gente que participou diretamente da história das origens dos filmes live actions de super-heróis japoneses, que deram origem tanto aos Power Rangers quanto aos nossos clássicos como Changeman, Jaspion, Kamen Rider, etc. A quarta coisa interessante é que esse filme, ele traz uma mensagem antibélica bem interessante, por causa que temos todo o conceito de que as brigas internacionais, mais precisamente as brigas dos humanos um contra o outro, e essa energia enorme dedicada justamente a atacar as pessoas, se atacarem mutuamente, a guerrearem entre si, é uma energia que na verdade desgasta a humanidade e desvia a atenção dela para verdadeiras ameaças reais que existem fora, que no caso do filme são os alienígenas, né? Mas temos que lembrar que realmente outras grandes ameaças existem no nosso mundo real. E isso vai pro quinto item.
Temos que saber que o Japão foi um país que foi devastado por 2 bombas nucleares. Então eles sabem o que é o medo de uma devastação. E número 2, é um país que é sujeito a catástrofes naturais, muitas vezes terremotos e tsunamis. Então eles sabem as catástrofes que isso causa. E nós temos que, então, além disso ser interessante ser desenvolvido no filme, então podemos ver como uma reflexão sobre como, na verdade, a nossa tendência a lutar um contra os outros como seres humanos, ao invés de buscar a gente ajudar as outras pessoas, ao invés de caçar as outras pessoas, a gente tentar pegar e unir-se mutuamente entre si contra as grandes ameaças reais que existem. Dentro do nosso mundo, nós temos as pragas e vírus, como a gente vê atualmente, né? E que, inclusive, a gente sabe que essas brigas internacionais e brigas internas pelo poder foram um dos grandes responsáveis por pegar, inclusive, fazer com que a epidemia se proliferasse loucamente. Inclusive, podemos até pensar até onde estão as causas da epidemia, né? Se a gente pensar no tráfico internacional dos animais, que é uma ameaça mundial, tanto para o meio ambiente, né? Quanto por fato dos vários vírus de diversas espécies que se misturam e geram grandes ameaças. A gente tem a ameaça real dos chamados supervulcões. Quando Mary Shelley escreveu Frankenstein, inclusive aproveitando aqui a minha Mary Shelley feita de crochêzinho aqui, galera. Ela escreveu Frankenstein na mesma época onde o Bram Stoker estava escrevendo Drácula ainda por cima. Nós tivemos era um período de uma mega erupção que causou durante anos catástrofes nas colheitas pela Europa inteira, gerando uma crise em nível mundial, e que esses megavulcões eles acontecem, despertam periodicamente, né? Gente, sem falar de outras grandes catástrofes como quedas de meteoros, o grande tsunami que no início do século basicamente devastou metade do Oriente, causando devastação e centenas de mortes, né? Os incêndios que acontecem periodicamente devido às grandes secas, né? Então, até onde a gente tem os olhares desviados das grandes catástrofes naturais, ou mesmo de grandes problemas humanos que acentuam e criam novas catástrofes que são gerados quando você pega e direciona essa energia tanto para o meio bélico. Então, essa é a crítica principal que é feito ao longo do filme. Então, lembre-se que o Kaijulho não está se encerrando por aqui, porque ainda temos uma live especial na próxima semana com claquete de papel justamente discutindo sobre Godzilla, né? E como eu disse, é fundamental. E como eu falei, inclusive conversei com certos usuários daqui, né? Os bons filmes de Kaiju, de monstros gigantes, são verdadeiras fábulas da questão ambiental e da natureza e da discussão da natureza entre a relação do homem com a tecnologia, com o meio ambiente. Eu sou o Luiz, se gostaram curtem, comentem, compartilhem e lembre-se que na comunidade sempre temos discussões interessantes. Até mais, galera!